Valendo agora, né? Vamos lá. Vamos dar início à nossa devocional desta noite. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado por mais um dia de paz. Muito obrigado por mais um momento aqui reunidos. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Muito obrigado, porque nós servimos a Ti, Deus grande, Deus zeloso, Deus que está no controle de todas as coisas. Muito obrigado. E neste momento, Senhor, que o nosso louvor seja agradável aos Teus ouvidos e que a Tua palavra fale fundo aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Nossa irmã, querida irmã Yolanda, solicitou essa canção, queremos cantar agora a primeira, que não tem sobre ti. E depois cantaremos o Salmo 32, né? Não é bem um salmo completo, mas é algumas partes do salmo, que é Enquanto Eu Calei, né? É a segunda estrofe, não é o Salmo 32. É bíblica, mas não é o Salmo 32. Ok. Não tenhas sobre ti. A primeira. Todos. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Só a igreja, Rio Preto. É meu, somente trabalho. E o teu trabalho é descansar. Bela música, né? Essa música é muito bonita. Salmo 32, Enquanto Eu Calei. Todos. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado. Porque a tua mão pesava sobre mim. E o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado
então eu não mais ocultei o meu Senhor e assim eu confessei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Eu fui lavado. Por que a tua mão? Porque a tua mão pesava sobre mim. E o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. O meu Senhor e Rei. Participação aí de Cris e de Arthur na percussão e na segunda voz também. Deu para perceber. Tchau, até amanhã. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 24 a 29. Vamos concluir o primeiro capítulo da carta agora, neste momento. Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 29, o final do capítulo 1. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos te pedir neste momento que o teu Espírito nos ilumine nossas mentes, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos assimilá-la e que o nosso coração esteja pronto para recebê-la e pô-la em prática, cada vez mais consciente da sublimidade de Cristo, da sua obra em nós. É em nome dele que nós te pedimos. Amém. Bom, como nós estamos vendo, né, nesta pequena carta também de Paulo aos Colossenses, lembrando que, juntamente com Filipenses e com Efésios e Filemão, são as chamadas cartas da prisão, ou seja, Paulo escreveu estas 4 cartas quando estava preso em Roma. E aqui nesse trecho que nós vimos hoje, ele fala o quê? Que ele está se alegrando nos seus sofrimentos pelos colossenses. Não
venhamos a pensar que Paulo era masoquista, né? Que a alegria dele estava no sofrimento em si. Mas a razão pela qual ele estava sofrendo era pelo trabalho, pelo esforço dele em favor dos colossenses. Paulo, então, estando preso aqui, e aí veja que ele vai fazer a mesma referência nessas outras cartas que eu citei. Por exemplo, Efésios 3:1, ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Quando escreve aos Filipenses, ele diz lá em Filipenses 1:13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornou conhecidas de toda a guarda pretoriana de todos e de todos os demais. Veja, Efésios, prisioneiro de Cristo, por amor de gentios. Filipenses, cadeias em Cristo, para que o evangelho fosse proclamado. Aos Colossenses, lá no capítulo 4:10, a gente ainda vai ver: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. E quando escreve a Filemon, capítulo 1, verso 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Todas essas 4 cartas, então, Paulo menciona que ele é prisioneiro, que ele está em cadeias, com um objetivo: anunciar o evangelho de Cristo, por amor a Cristo e por amor aos seus destinatários, ou seja, igrejas e irmãos caros ao apóstolo. E aí ele fala aqui que este sofrimento por vós, ele se alegra pelo sofrimento pelos colossenses e preenche o que resta das aflições de Cristo em minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Então, Cristo, o cabeça que nós vimos, cabeça de quem? Desta igreja, pela qual ele deu a sua própria vida. E isto aqui que acontece com Paulo é justamente, de modo geral, o que acontece com todos nós, que é realmente sofrer por amor a Deus, por amor a Cristo. Lá em Lucas 9:23, o que é que Jesus dizia? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando nós estamos no nosso dia a dia, você aí na sua casa, no seu trabalho, na escola, agora, né, basicamente restrito a um número pequeno, geralmente familiares, não pense que você não está trabalhando para Cristo. Veja o que nós temos dito sequencialmente, tanto nesta carta que estamos vendo agora, como na que vimos lá aos Filipenses, como na que começamos a estudar ontem, que foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Sempre nós, povo de Deus, aqueles que têm a consciência que estão servindo a Deus, estão servindo em todo momento. Estão servindo dentro de casa, limpando as coisas, fazendo o almoço, estão servindo no trabalho, estão servindo em todos os instantes. E aí, negar-se a si mesmo é justamente: eu não vou viver esta vida, seja onde for, onde ela estiver, em função de mim próprio, mas em função de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, isso é para todos nós. Mas Paulo, especificamente, ele tinha uma missão muito forte, muito especial. Quando Jesus aparece a Paulo no caminho de Damasco, que ele cai, né, por terra e fica sem enxergar, é levado, né, guiado, porque não via nada, ficou sem comer, sem beber. E aí Deus se revela a um servo dele, Cristo se revela para Ananias. E diz: olha, Ananias, vai lá, porque eu tenho Tu vai lá, vai orar por ele. Ananias diz: mas, Senhor, esse homem estava perseguindo a igreja, ele estava, né, maltratando, ele veio aqui para prender os irmãos. O que é que Jesus diz a Ananias? Atos 9, a partir do verso 15. O verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aí, verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo, de um perseguidor da igreja, passou a ser um ministro da igreja. E é isso que ele vai dando no verso 25. Igreja da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus,
que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Esse ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Se você for pegar lá no original, a frase poderia ser traduzida da seguinte forma: eu me tornei mordomo da administração das coisas de Deus. Eu vou tomar conta das coisas de Deus. Que coisas de Deus são essas? A igreja. Então, Paulo se tornou um ministro, um mordomo de Deus, para servir a igreja. O mordomo é aquele que... A palavra que tem aqui, que é traduzida por ministro, na realidade é diáconos. Diáconos, ou seja, mordomo da dispensação. O que é essa dispensação? Pode ser traduzida por administração. Então, ele era um mordomo que administrava as coisas de Deus. O mordomo, então, toma conta da dispensa, ele que vai trazer o alimento. O dono da casa compra o alimento, põe o alimento na dispensa, o mordomo vai fazer o quê? Administrar aquilo ali, para que haja uma boa alimentação naquela casa. Era isso que Paulo fazia, levava a boa alimentação. Que boa alimentação era essa? A palavra de Deus. Veja que quando Jesus, fazendo aqui um paralelo do serviço de Paulo com o de Pedro, por exemplo, Pedro negou a Jesus, Jesus foi atrás de Pedro, e lá naquela caminhada, lá na praia, é quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E por 3 vezes Jesus diz o que para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, toma conta do povo que eu salvei. Administra bem a dispensa que eu coloco em tuas mãos para dar suprimento a este povo. E aí Pedro recebe isso, os outros apóstolos recebem isso. E lá em Atos, no começo, a gente vê o quê? Que a igreja permanecia firme na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Essa doutrina que é o alimento. É isso, então, que Paulo está falando aqui. E o verso 26, 27 e 28, ele vai falar desse mistério, né? O mistério que é justamente essa revelação de Cristo aos judeus primeiro e depois aos gentios. Mistério que estiver oculto das gerações, mas agora se manifestou a todos os santos, todo aquele que Deus chamou. E Deus dá a conhecer, né, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Lembra que a gente falou, né, que um texto ajuda a entender outro texto. Para entender esses 3 versículos aqui, então, 26, 27 e 28, vamos pegar outro texto quando Paulo escreve aos Efésios, para a gente ver que mistério é esse e que revelação é essa. Efésios 3, 4 a 7 diz o seguinte: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Veja, a mesma ideia que Paulo coloca aos Colossenses, coloca aqui aos Efésios. Mas aqui aos Efésios ele vai deixar a coisa um pouco mais clara do que aos Filipenses, aos Colossenses. Ele diz: que mistério é esse? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído o quê? Ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A palavra de Deus, a promessa do Messias, estava onde? Estava em Israel, né? Ao longo da história toda, Israel era o povo escolhido por Deus para receber isso aí. Veja, a Bíblia todinha, você já parou para pensar nisso, do começo ao fim, foi escrita por judeus. Os apóstolos eram judeus, Cristo era judeu, mas a partir do momento então que Cristo vem, através daquele povo que Deus escolheu, aquele povo rejeita, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como nós vimos. E sendo agora filho de Deus, esse mistério passa a todos nós, aos judeus que se convertem e aos gentios que se convertem. E qual é esse mistério? É Cristo. Mas a questão do mistério, quando
Paulo fala aqui não é um mistério que fica escondido. É um mistério revelado, é diferente dessas religiões de mistério, onde as pessoas entram e não sabem, não conhecem, aquilo fica restrito a um pequeno grupo da liderança. No cristianismo não é assim. Essa revelação se dá a todos, né? A compreensão só vai ter a compreensão aqueles a quem o Espírito Santo iluminar, mostrar, entender. Olha, onde está o nosso problema? O nosso problema está no pecado, está lá no Gênesis, está lá no Éden, quando o nosso representante, os nossos representantes, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram. E o que foi que Deus tinha dito? Não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Ou seja, morrendo, morrerás. Você morreu ali, espiritualmente, e vai passar a morrer fisicamente. Esta é a razão de todos os males em toda a face da terra, em todos os tempos. A gente está repetindo isso aqui quase todo dia, né? Nesses últimos dias. O nosso problema, o problema da humanidade, não é o coronavírus. O problema da humanidade é o pecado. E a revelação, a solução, o mistério que Deus traz, e o mistério revelado é Cristo. Então, para que a gente possa ter vida, temos vida em Cristo. Nós precisamos cuidar das coisas aqui, precisamos ter todos os cuidados, sim, mas vamos entender que o grande problema meu, seu, da humanidade, chama-se pecado. Só que a partir do momento em que Deus nos escolheu, fez com que a sua palavra fizesse sentido para nós, nós deixamos aquela situação de morto espiritual e passamos a ter vida, espiritualmente falando, em Cristo Jesus. Uma vez tendo esta vida em Cristo Jesus, passamos a ter paz com Deus. Nosso estado é de paz com Deus. Deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos de Deus. Uma vez feitos filhos de Deus, temos a caminhada aqui para caminhar. E essa caminhada tem que ser realmente uma caminhada que mostre que há uma diferença. Um grande problema que a gente enfrenta é esse aqui. Qual a diferença que se vê na minha vida, na sua vida, por conta do que Cristo fez por nós? Esse momento aqui agora que estamos vivendo. A mesma coisa que eu falei ontem. Estão vendo diferença na sua vida? Diante desse problema, dessa pandemia, diante desse isolamento social, qual a sua atitude, qual o seu comportamento? E aí, o que é que Paulo, nesse trecho que nós estamos vendo hoje, verso 29, final do capítulo, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo usa aqui duas palavras bem fortes. Ele diz que ele se afadiga. Esse se afadiga aqui é como aquele atleta que, numa prova, vamos pegar aqui uma maratona que exemplifica bem, né? A gente já viu cenas de pessoas chegando ao final de uma maratona oficial, são 42 quilômetros, e eu creio que todos se lembram daquela imagem de uma atleta, né? uma mulher, que chega no final da maratona e ela praticamente vem cambaleando. Então, a palavra que Paulo usa aqui é como daquela mulher, naquela cena de uma Olimpíada, que ela vem já caindo, ou seja, ela vai à exaustão para completar a prova. Então, Paulo diz, eu também me afadigo, eu vou à exaustão. E esse esse esforçando-me é um trabalho árduo. Sabe aquele dia que você trabalhou, chega no fim do dia, está cansado, né? Quer só tomar um banho, comer e dormir, mais nada. É esse sentido que Paulo está falando aqui. Diante deste evangelho, diante deste Cristo, diante desse mistério que nos foi revelado, o que é que eu quero fazer pela igreja? Eu me esforço, eu me afadigo para que eu consiga, né, trabalhar eficientemente da melhor maneira nesta obra do evangelho. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, na primeira carta, já vimos, capítulo 15, verso 10, ele chega e diz, mas, pela graça de Deus, sou o que sou,
e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todos os outros apóstolos e todos os outros pregadores. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo realmente era uma figura ímpar. Paulo realmente era uma figura que nós podemos dizer assim, eu vou repetir, né? Ímpar, única, redundante, mas para ficar bem claro. Ele perseguiu a igreja com ferocidade, né? E depois trabalhou pela igreja com toda a dedicação. Fica então o exemplo de Paulo. O que é que Paulo nos tem dito já nas outras cartas? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então nós devemos imitar esse trabalho de Paulo, né? Esta alegria em sofrer pelos outros. Veja, não é alegria em sofrer, mas é alegria em trabalhando para os outros, passar por sofrimentos, passar por privações, mas sabendo que, ao fazer isto, ele está sendo um instrumento de Cristo, está sendo companheiro de Cristo em sofrimentos, em nome da igreja pela qual Cristo deu a sua própria vida. Então, que nesses dias, né, de isolamento social, a gente não perca a esperança. A gente não deixe que outras coisas que não esta palavra de Deus nos guie e nos alimente. O que é que está alimentando sua alma, seu espírito nesses dias? O que é que tem realmente movido você? São casos e mais casos, né? Cada um tem as suas particularidades. Algumas pessoas estão ótimas, tenho conversado com elas, outras estão muito mal. Isso, estou falando só na nossa igreja, viu? Estou falando pelo mundo afora, não. Só no nosso grupo, só no grupo da Hipop, né, dos hipopianos, nós temos diferenças, nós temos pessoas em situações diversas. E o nosso objetivo, né, cotidianamente, é dizer, cuidado com o que está entrando na sua mente. Não se deixe, não seja bombardeado com informações o tempo todo, e principalmente informações que não servem para nada. Não servem para nada. O que tem que ter hoje é saber quais são as ordens, né, das nossas autoridades, questioná-las, confrontá-las, mas procurando obedecê-las, sabendo que existe uma hierarquia nas ordens, né? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, e a gente se preparar para o que está para vir por aí. Teremos o retorno às atividades a partir do dia 30, a partir do dia 1º, né? Aqui no nosso estado. Cada estado está com uma programação diferente. Então, é acompanhar tudo isso, mas essas informações são úteis. Fora isso, vá ler a Bíblia, vá pegar boas músicas que falam da palavra de Deus, boas pregações que sempre existiram e continuam existindo, né? Os pastores da nossa igreja, aqueles que têm os seus trabalhos já há muito tempo e estão aí, continuam fazendo excelentes estudos e pregações. Se você não viu a nossa reflexão um dia, está tudo lá no YouTube, vá ver, bote para repetir, mas pare de alimentar a sua mente com coisas que não prestam, com informações ruins, só com desgraça. Então desligue um pouco a televisão e procure realmente buscar a vontade de Deus naquilo que Deus quer, seguindo aqui o exemplo de Paulo, né, de procurar realmente trazer Cristo. Aqui a carta aos Colossenses é uma carta de exaltação a Cristo, é uma carta doutrinária sobre Cristo, mostrando a obra de Cristo, quem Cristo é para nós e o que ele representou e representa para a sua igreja por toda a eternidade, até aquele dia em que ele vai cumprir a sua promessa, que virá para nos levar para que onde ele estiver, nós estejamos também. Então renove suas forças nessa palavra, na palavra de Deus, na palavra que realmente é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não fosse a tua lei, né, a minha angústia já teria me desesperado há muito tempo. Então, que a gente busque realmente a lei de Deus, a palavra de Deus, para nos fortalecer a cada dia. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela obra, pela vida de teu Filho Jesus Cristo.
Muito obrigado por tudo aquilo que Ele fez por nós, e nós sejamos realmente fortalecidos por esta palavra, por este exemplo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor, Senhor, porque é Senhor de todas as coisas, manda em tudo. Nosso Salvador, porque nos dá a vida eterna e as promessas de que um dia estaremos com Ele. Ajuda-nos, Senhor, nestes dias maus, que possamos ser fortalecidos, que possamos ser um exemplo, luz e sal, onde quer que estejamos. Te pedimos pelo nosso país, Senhor, com o nosso presidente, com os governadores, prefeitos, deputados, senadores, todos que estão investidos de autoridade política, também aqueles homens que têm autoridade econômica, que eles tenham capacidade para fazer o nosso país melhor. Sei com os nossos profissionais de saúde, aqueles que estão trabalhando, se dedicando para ajudar as pessoas enfermas, tanto no Brasil como em todo o mundo. Que haja realmente uma direção do Teu Espírito para acharmos as soluções. Nós te pedimos, Senhor, pelos enfermos da nossa igreja, pelos enfermos das nossas famílias, nossos amigos, por todos aqueles que estão solicitando oração, Senhor, que Tu estejas nos atendendo segundo a Tua vontade. Dá-nos a noite de paz, de descanso e firmeza na fé em Cristo. É em nome dele que nós te oramos. Amém.